Baxicoi. A tela de trabalho movimentando-se pela tela de planilha. Pela planilha, inserindo os dados, alteração do conteúdo de uma célula, salvando uma planilha, carregando uma planilha, formatação de células, impressão de planilha, fechamento de planilha atual, criação de uma nova planilha, fechando o Excel 2010, entrada de dados, textos de número, retorno automático de texto, números, data e hora, autopreenchimento, edição de dados, edição de conteúdo de uma célula, fórmulas de funções criadas e manutenção, operações, funções, pasta de trabalho, apagando uma planilha, inserindo planilhas, movimentação de planilhas, mudanças de nome das planilhas tridimensionais, copiar, movimentar, apagar células de colunas, copiar células de colunas, movimentação de células, inserindo colunas e linhas, exclusão de linhas e colunas, formatação da planilha, barra de formatação, auto-formatação, comentário, caixa de diálogo de formatação de células, cancelamento de painéis, congelamento, criar filtros gráficos, criando gráficos, títulos, rótulos dos dados. A tela de trabalho. Ao ser carregado, o Excel abre sua tela de trabalho mostrando uma planilha em branco com o nome pasta 1. Essa pasta do Excel 2010 é composta por diversos elementos, entre os quais podemos destacar os seguintes. A célula é uma planilha composta por célula, é uma célula de cruzamento que é uma coluna como uma linha. E a função de uma célula é armazenar informações que podem ser textos de número de uma fórmula que faça menção ao número de outras células. Cada célula é identificada por um endereço e esse é composto por uma letra ou coluna e pelo número de linha. Workbook. O Excel 2010 trabalha com o conceito de pasta de um livro de trabalho, onde cada planilha é criada como se fosse uma pasta com diversas folhas de trabalho. Na maioria das vezes, você trabalhará com apenas uma das folhas da pasta. Com esse conceito, em vez de criar 12 planilhas diferentes para mostrar os gastos da sua empresa por ano, você poderá criar uma única planilha e utilizar 12 bolhas para cada pasta. Marcadores de páginas guias servem para selecionar uma pasta de planilha, mesmo que se torne marcadores de agência de telefone. Esses marcadores recebem automaticamente o nome de Plan 1, Plan 2, etc., que podem ser nomeados. A barra de fórmulas tem como finalidade de exibir o conteúdo de célula atual e permitir a edição do conteúdo da sua célula. Linha de status, bem como a finalidade de exibir mensagens orientadas ou de advertências e procedimentos que estão sendo executados, assim como sobre o estado de algumas teclas do tipo desligar, como a tela do Lock and ISC, etc. Já de trabalho a planilha Excel também são dimensões físicas muito maior do que uma janela que pode exibir o Excel 2010 que permite a criação de planilha de 1.448.056 linhas por 16.038.382 colunas, aumentando-se a planilha. Para que a célula possa receber algum tipo de dado de formatação, é necessário que ela seja selecionada previamente, ou seja, sempre torne sua célula ativa. Para tornar a célula ativa, você deve mover o retângulo da seleção até ela se escolhendo dos vários métodos disponíveis. Use a técnica e a seta para mover o retângulo da célula e a célula da direção indicada para a seta. Utilize as teclas da seta em combinação para a tecla de acelerar a movimentação. Use a caixa de diálogo para indicar o endereço exato. Use o mouse para mover o indicador de cada célula e isto selecionará uma célula específica. Usando as teclas. A próxima tecla mostra o resumo de teclas de movimento, o pulso, o retângulo de seleção pela planilha. Mover uma célula para a direita, seta direita. Mover uma célula para a esquerda, seta esquerda. Mover uma seta para superior, seta superior. Mover para baixo, seta inferior.
A última coluna na linha atual, o Ctrl seta direta da primeira coluna da linha atual, seta direita e esquerda. A última coluna atual, Ctrl seta inferior, a primeira da coluna atual, seta Ctrl seta superior. Mover para uma tela para cima, PG Alt, mover as teclas para baixo, PG Down, Alt e a direita para Alt, Perpong, Ctrl Backspace, Ctrl Home e ativar o diálogo. Utilizando o diálogo, se você sabe exatamente onde em qualquer momento o pulso, pressione a tecla F5 para abrir a caixa do diálogo e para. Quando ela aparece, informe a referência que ela você desejar. Esse módulo é muito mais rápido que ficar pressionando diversas vezes uma combinação de teclas. Depois da informação de endereço, pressione OK, inserindo dados. Para inserir dados para selecionar a célula que recebe um dado em seguida, basta digitar o seu conteúdo. No Excel 2010, classificar sendo digitação de 4 categorias, um texto e de um título, número da folha e o comando. Essa seleção quase sempre se faz pelo caractere digitado, como o padrão do Excel 2010. A linha do texto da esquerda, a célula do número da direita. A entrada de números, por exemplo, selecione o C4 e digite o número de 150 e nota digital o primeiro número da barra da fórmula de mudança exibido 3 botões. Cada número digitado da célula é exibido também na barra da fórmula. Para finalizar a digitação do número 150, qualquer conteúdo da célula da caixa abaixo é entrado pelo botão. Essa barra de fórmula pressione Enter. Como padrão do Excel, assume ao pressionar o Enter do conteúdo da célula que está terminando o retângulo na seleção automaticamente movido da célula abaixo. Se em vez de Enter a digitação for concluída e pressionando a caixa da entrada, o retângulo da seleção permanecerá a mesma da célula. Para considerar as mudanças de clicar uma caixa de cancelamento X, a barra de fórmulas e pressiona a tecla X. Essas duas operações apagarão o que foi digitado, deixando a célula e a barra de fórmulas de branco. Se durante a digitação tem um erro for cometido, pressione a tecla Backspace para apagar o número de caracteres digitado. Bem como padrão, adotaremos sempre o procedimento da tecla Enter para encerrar a digitação de uma célula. Agora insira os números mostrando algumas as entradas de textos. Inserindo o texto para uma célula igualmente fácil, basta selecionar a célula, digitar o texto desejado e pressionar uma tecla ou comando finalizando a digitação. Além da tecla Enter, que avançar o curso para a célula abaixo de cada entrada, que mantém um retângulo ou seleciona a mesma célula. Você pode finalizar a digitação de um texto e um número pressionando a tecla da seta para mover o retângulo da seleção para a próxima célula. Agora insira os textos conforme a figura abaixo. Energia, alimentação, residência e telefone. A entrada de forma na utilização de planilha oferece real vantagens para os seus usuários. Basicamente, uma fórmula que consiste na especificação de operações matemáticas associadas a uma ou mais células planilha. Cada célula da planilha funciona como uma pequena calculadora que pode exibir o conteúdo e expressão digitada composta apenas de números e operações matemáticas ou então referências à célula planilha. Se você fosse fazer uma soma de valores da coluna C, escreveria os seguintes expressões para uma calculadora: 150 mais 350,8 mais 500 mais 35. Pressione o sinal de mais para finalizar a expressão e obter o número do visor. No Excel 2010 você pode obter o mesmo efeito ao colocar o curso de uma célula e digitar a mesma expressão, só que começando como um sinal de mais. 150 mais 150 mais 35,8. Essa possibilidade do uso do Excel é conveniente para alguns casos, contudo, a maioria das vezes você trabalhará fornecendo endereços de células para serem somados. Pressione o custo do C8 para digitar a célula mostrada e pressione Enter. A soma. Note que no lugar de fórmula que apareceu a fórmula das células, enquanto a linha da fórmula, apareceu a fórmula digitada. A autossoma do Excel que possui um recurso muito útil para facilitar a entrada de fórmulas e calcular a somatória de valores contínuos. Esse recurso consiste na aplicação automática de uma função do Excel 2010 que se chama soma. Pressione o retângulo da seleção da célula T8, em seguida pressione o botão autossoma, que se encontra na barra de ferramentas como mostra na página a seguir, soma.
A apresentação do Excel 2010 identifica a faixa de valores na próxima, automaticamente escrevendo a função soma. As faixas de células que devem ser somadas após aparecer a fórmula que basta pressionar Enter para finalizar sua introdução. A alteração do conteúdo de uma célula. Se você quiser alterar o conteúdo de uma célula, pode usar uns métodos bem simples que ativarão a edição. Dê um duplo clique sobre a célula. Pressione o retângulo da seleção sobre a célula que é pressionada. Completa a planilha que mostra a próxima figura. Salvando a planilha. Quando você salva a planilha pela primeira vez do Excel, solicitando que você forneça de uma para ela. Nas outras vezes, não era necessário o fornecimento do nome. Para salvar a planilha, você pode optar pelo nome de arquivo e em seguida menu salvar. Outra opção é pressionar a combinação das teclas Ctrl B e a terceira opção mais rápida para quem gosta de usar o mouse. Basta dar um clique no botão salvar e primeiro no botão da barra da ferramenta do acesso rápido. No Excel 2010, toda vez em que uma nova planilha é iniciada, ele vai receber o nome de pasta 1. Se uma da mesma seleção do trabalho que o mais novo documento for criado e os nomes propostos no Excel serão pasta 2, pasta 3 e assim por diante. É por isso que você deve fornecer o nome específico para a planilha que está sendo criada. Carregando a planilha. Se posteriormente você necessitar utilizar a planilha novamente, você deverá abrir você deve abrir a planilha, ou seja, ler o arquivo em disco da memória. No menu arquivo existe uma opção chamada abrir. Você pode ativar o comando ou então, se não gostar de muitos menus, pode pressionar a combinação das teclas Ctrl A. Quaisquer dessas opções abrirá uma caixa de diálogo abrir. Ele funcionará de maneira idêntica às caixas de diálogo salvar como. Você deve digitar o nome da planilha e selecionar o seu nome da lista de arquivos disponíveis. A formatação de células. Para a efetuação de formatação de células Excel é bastante simples, basta selecionar uma faixa de planilha e em seguida aplicar a formatação sobre ela. A seleção de faixas no Excel 2010 e a unidade básica de seleção é uma célula que você pode selecionar a uma célula ou uma faixa de células horizontais, verticais ou em forma de retângulo. Toda esta faixa é composta e identificada por uma célula inicial e por uma célula final. Uma faixa de células que pode ser selecionada por meio de um mouse ou por meio de um teclado. Selecionando com o mouse. Para selecionar uma faixa com o mouse, você deverá pressionar o pulso de células inicial. Em seguida, manter o botão esquerdo do mouse pressionando enquanto arrasta o retângulo, selecionar até a célula correspondente ao final da faixa. Enquanto o cursor vai sendo movido, as células marcadas e ficam no fundo escuro para visualmente você tenha o controle da área selecionada. Quando chegar ao cursor da célula final, o botão do mouse deverá ser liberado. Selecionando o teclado. Para selecionar a faixa da célula do teclado, você deverá pressionar o retângulo da seleção sobre a célula inicial da faixa. Em seguida, deve manter a tecla Shift pressionada enquanto uma das teclas ou setas da movimentação para mover o retângulo até a seleção até o final da faixa. A atingir essa posição da tecla Shift deve ser liberada, desmarcando uma faixa. Para desmarcar uma faixa, ou seja, retirar uma seleção feita, basta dar um clique sobre qualquer célula e planilha que esteja marcada. Formatação de texto e números. No Excel 2010 pode-se mudar o tamanho dos tipos das letras para aplicar os efeitos especiais tais como negrito, itálico, sublinhado e entre outros. Esse texto pode ser alinhado dentro de uma coluna à esquerda, à direita ou centralizado. Você pode ativar um desses efeitos durante a digitação do texto de uma célula ou posteriormente, bastando para tal selecionar uma célula desejada e pressionar o botão do efeito desejado. Você pode aplicar mais de um efeito da mesma célula. A formatação de números, além da formatação genérica aplicada tanto no texto como no número do Excel 2010, possui um formato específico a serem aplicados a números. Na página inicial, o grupo de números que estão nos botões específicos para esse fim.
A alteração de largura e colunas. Você pode alterar a largura de uma coluna aumentando ou diminuindo as margens por meio de uma caixa de diálogos ou do mouse. Alterando a largura da coluna com o mouse. Para alterar a largura com o mouse, você deverá mover o cursor até a barra da letra do alto da planilha. Em seguida, você deve mover o cursor no sentido da margem da coluna, ou seja, da linha esperada da coluna. Então, o cursor mudará de formato. Neste instante, você deverá manter o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto arrasta a linha de referência até que surja uma largura que se achar conveniente. Ao atingir a largura desejada, é só liberar o cursor do mouse, alterando a largura da coluna por meio de uma caixa de diálogo. Outra forma de alterar a caixa de uma coluna é por meio de uma caixa de diálogo que é acionada a partir de um guia de páginas iniciais de grupo de células de botão de formatação e de item de largura da coluna. Esse comando atuará sobre a coluna atual, a menos que você selecione mais de uma coluna antes de ativá-lo. Com uma ou mais colunas selecionadas, o comando que exibe uma caixa de diálogo onde você deve informar a largura da coluna de centímetros, alterando a largura da linha. Para alterar a altura da linha com o mouse, você deverá mover o cursor até a divisão das linhas do cursor, mudando o formato. Nesse instante, você deve manter o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto arrasta a linha da altura que até achar conveniente. Ao atingir a altura desejada, é só liberar o cursor do mouse, alterando a altura da linha por meio da caixa de diálogo. Outra forma de alterar a caixa de uma linha é por meio de uma caixa de diálogo que é acionada a partir da guia página inicial, o grupo de células do botão formatar, o item a altura da linha. Esse comando atuará sobre a linha atual, a menos que você selecione mais de uma linha antes de ativá-lo. Com uma ou mais linhas selecionadas, o comando exibido em uma caixa de diálogo, você pode e deve informar a altura da coluna de centímetros. Apagando o conteúdo de uma célula, você deve cometer algum erro ou deseja apagar totalmente o conteúdo de uma célula. No formato mais simples é posicionar o seletor sobre ela e pressionar a tecla Delete. Para apagar uma faixa de coluna, selecione as células de faixas pressionando dela. Impressão de planilha. Até agora você já aprendeu o mínimo para criar uma planilha Excel 2010. Imprimir é ainda mais fácil. Veremos agora da forma mais simples de imprimir a planilha que está sendo editada. A impressão pode ser feita por meio de guia de arquivo, opção de imprimir. Antes de ativar a impressão, verifique se a impressão que está ligada possui o papel do seu cabo que está conectado ao micro. Outra opção de imprimir é a utilização da tecla Ctrl P. Fechamento de uma planilha atual. Se você estiver editando uma planilha e resolver encerrar o seu trabalho, utilize o botão Office fechar. Se a planilha não sofreu alterações desde a sua foi carregada, ela foi fechada caso tenha ocorrido alguma alteração e será exibida uma caixa de diálogo permitindo a confirmação. Criação de uma nova planilha. Para iniciar uma nova planilha, você deve selecionar a guia de arquivo, a opção novo, como mostra a próxima ilustração. Fechamento do Excel 2010. Para sair do Excel 2010, você pode acionar o guia de arquivo para a opção sair. Se você ativar essa opção imediatamente após ter gravado o arquivo atual, o programa será encerrado imediatamente. Entrada de dados. Os dados digitados em uma célula são divididos em duas categorias principais: constantes ou fórmulas. O valor da constante é o dado digitado diretamente na célula e não é alterado. Por exemplo, um texto, número e data são constantes. A fórmula, por sua vez, pode ser constituída por valores de referência em outras células, operadores matemáticos e funções. Ao digitar o conteúdo de uma célula, o Excel classifica automaticamente os dados que está sendo digitado baseando-se no primeiro caractere digitado, e nesta classificação coloca-se dados das seguintes classes: textos, números, valores lógicos, fórmulas, data e hora.
todos os tipos de dados que possuem formatos próprios que podem ser alterados pelo usuário. Textos é um texto de combinação de letras, números e símbolos que sejam identificados pelo Excel como uma categoria de dados. Quanto é um texto digitado, automaticamente alinhado por meio do lado esquerdo da célula, independentemente da largura da célula. Se o texto for digitado com maior largura, ele invalidará a célula à direita. No exemplo acima, o texto demonstrativo de vendas está digitando unicamente da célula do conteúdo de texto para exceder a largura da coluna que se apropria da célula vizinha para ser totalmente exibido. Na maioria das vezes, essa situação é adequada se a célula B1 estiver de algum conteúdo previamente digitado. O texto exibido para a célula A1 seria apenas aqueles que cabem à largura da célula. O texto de números. Muitas vezes é necessário digitar o texto que na verdade é um número. E se o número for digitado corretamente, ele deverá ser alinhado pela direita. Para que o número seja alinhado pela esquerda diretamente na digitação, se você pressionar o acento agudo antes de digitar o número, o retorno automatizado. Eita, lasco. É, lasco. Números. A entrada dos números em uma célula é igualmente simples, porém oferece uma série de opções para a formatação do número. No Excel 2010 consiste no dado digitado e o número que lhe possa ser o algoritmo de 0 a 9 sozinhos acompanhados num dos seguintes símbolos. Mais procedimento sinal mais, menos procedimento pelo sinal menos, aspas, para envolvidas, opa, mais parênteses, vírgulas, decimal ponto, milhar, porcentagem suscetível pelo sinal percentual. É, cifrão precedido por símbolo da moeda. O sinal de divisão é inserido a fração. Data e hora. Agora as coisas.